tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca em pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, reunidos nesse momento, quase ao final do ano, em um momento importante da caminhada do SCC. Nesta festa de Santo André, adquire assim um sentido também muito especial, porque é a festa de um apóstolo. Então, a palavra de Deus e toda a liturgia deste dia fala do chamado e do envio para a missão. Desde que eu conheci o SCC, fiquei assim encantado com a proposta do SCC, que é justamente um convocar pessoas, convocar casais, fazer um trabalho de aproximação de Cristo e do Evangelho, fortalecer o seguimento de Cristo e preparar para a missão. É um movimento, digamos assim, não é um movimento, mas é uma atividade, uma iniciativa voltada para a missão, atuar na missão da igreja, ser evangelizadores. Então, o chamado de Jesus aos apóstolos é muito significativo, porque Jesus chama em todos os tempos. Aqui no Evangelho nós vimos ele chamando Pedro, André, estavam no trabalho deles, estavam na barca, consertando as redes. Jesus chamou, e eles foram, acompanharam Jesus, depois voltaram para o trabalho. Outro momento Jesus vai chamar, até que eles ficam sempre com Jesus e vão se tornar os apóstolos de Cristo, e vão levar o Evangelho para todo o mundo, como nós cantamos, Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Através da pregação dos apóstolos, o Evangelho atinge todo mundo, todas as pessoas, a humanidade inteira. Chegou até nós, não é mesmo? Mais de 2000 anos depois, nós agradecemos então a Deus, o dom que recebemos através da missão dos apóstolos. E hoje nós somos chamados a continuar esta missão e sermos uma igreja sempre mais missionária. Na verdade, nossa igreja foi perdendo um pouco essa dimensão apostólica, a dimensão do apostolado, a dimensão da missão, todos batizados, missionários do Evangelho. Hoje nós ouvimos então essa carta de São Paulo aos Romanos, e nós podemos dizer assim: não, hoje é carta de São Paulo ao SCC, carta de São Paulo ao SCC. Irmãos
irmãs, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a salvação que vem através da fé em Jesus Cristo, confessar, com a boca que Jesus é o Senhor e acreditar com o coração que Ele ressuscitou dos mortos, nos coloca nesse caminho de salvação, de união com o Senhor. É crendo no coração que se alcança a justiça e confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Então a profissão da fé e de coração caminhar no caminho do Senhor. Mas São Paulo vai então motivando e dando a justificativa para a nossa fé. Todo aquele que nele crer não será confundido. Pelo contrário, Jesus prometeu o seu Espírito Santo, que nos ilumina, que nos esclarece, nos ajuda em todo discernimento. Nós vivemos necessitados constantemente desta iluminação e deste discernimento, não é mesmo? A vida exige o discernimento. A vida de fé exige essa convicção da palavra de Deus, essa iluminação da palavra e discernir a escolha do bem. Foi assim no início da caminhada dos apóstolos, em meio à realidade das culturas daquela época, o Império Romano, em meio às perseguições, e os apóstolos morreram pela sua fé em Jesus Cristo. Mas é o desafio da igreja em todos os tempos, e cada tempo tem os seus desafios, Estamos nós aqui hoje, no Brasil de hoje. Fala no Brasil de hoje, a gente já faz uma ideia do que nós estamos vivendo, os desafios para a fé. Esses dias, mais uma decisão da Suprema Corte do país, dizendo que o aborto até 3 meses não é crime, quase, quer dizer, querendo abrir todo o cerco para liberar o aborto no Brasil, Não é gente que está ali até 3 meses, não é gente que está ali não, é uma coisa, E baseado em que a gente não sabe, que a Constituição diz o contrário, diz que desde a concepção, a pessoa tem garantida a vida. Então, essa é a realidade que nós vivemos, os confrontos que essa realidade exige de nós, Esse é um exemplo, mas se formos considerar toda a realidade, por exemplo, toda a discussão em torno da corrupção, a luta para que haja uma visão de honestidade em tudo que fazemos, em todos os âmbitos, claro, a repercussão maior é na área política, mas em todos os âmbitos da vida, são discernimentos do dia a dia. Vou ser corrupto ou não vou ser? Nesse meu agir, nessa minha atividade, no meu dia de hoje, seja no comércio, seja na rua, em toda parte, o discernimento, a escolha do bem, discernir o bem e o mal, e viver a fé, testemunhar essa fé com convicção, com fidelidade, a família como um valor, e tudo que dificulta o fortalecimento da família em nossa sociedade, grandes desafios. O Papa Francisco fala muito do discernimento necessário para todas as escolhas, desde os noivos, fazer o discernimento para o casamento, mas também os casais, devem, em cada momento da vida, ir discernindo qual é a vontade de Deus, qual decisão a tomar, qual é a missão de cada um de nós, o discernimento no momento das dificuldades, o discernimento quando há problemas também na família, sempre a palavra de Deus iluminando, esclarecendo, o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo.
Assim nós vamos caminhando nessa certeza, né, da presença de Deus, da sua luz, e seguindo os passos de Jesus. Ele nos chama, nos convoca, os chamou aqui hoje, os chamou para o SCC, os colocou, né, nessa dinâmica de apostolado, né, de fortalecimento da vida da família, de ação da igreja, de atuar como igreja, seja nas pastorais e no mundo, a missão de cada um, realizar esta missão, né? E testemunhar o Evangelho, como diz São Paulo, a fé vem pela pregação, mas se ninguém prega, se ninguém fala de Jesus Cristo, se não fala do Evangelho, se não testemunha o Evangelho, como vão saber? Como vão ter fé? Diz São Paulo, né? De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? Igreja missionária, né? Testemunhar Jesus Cristo. Anunciar Cristo na família. Iniciar os filhos na vida de fé. Iniciação da vida cristã. Começa na família. Como o filho vai conhecer Jesus Cristo se ninguém fala, se ninguém inicia, não coloca no caminho de Jesus? Se ninguém chama, Jesus chama através do chamado que os pais fazem, né, que a igreja faz. Então continua a missão. E como ouvir sem alguém que pregue? Papa Francisco fala, uma igreja em saída, devemos anunciar Cristo, testemunhar o Evangelho a todos. A nossa realidade na cultura de hoje não é mais de uma sociedade cristã. Antigamente havia uma iniciação quase natural nas famílias, na escola, na vida da sociedade. Hoje não, né? É necessário novamente anunciar, iniciar a vida de fé, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo. E depois vai concluindo São Paulo, depois de falar também, citar o profeta Isaías, né, que pergunta, será, Senhor, que alguém acreditou em nossa pregação? E São Paulo então diz logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Certamente que ouviram a palavra de Cristo, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo, chegaram até nós, né? E nós somos convocados por Cristo a continuar esta missão, cada um na vocação a qual o Senhor chamou. O bispo, os padres, né? Que nós temos 2 hoje, o diácono, os agentes de pastoral, os casais, né? O SCC, como uma proposta de espiritualidade, de caminho apostólico, né? Continuar a missão, todos neste mundo, sendo sal e fermento do mundo de hoje, anunciando Jesus Cristo, para que as pessoas possam ter fé e encontrar, né, nessa acolhida da palavra de Deus, acolher a salvação em suas vidas. Juntos com Maria, né, nossa mãe, neste ano mariano, ela realizou a sua missão, testemunhou a sua fé, realizou a sua missão. Juntos e com a intercessão de Santo André, o apóstolo que celebramos hoje, que também realizou a sua missão com ardor, com coragem, com entusiasmo. Era um apóstolo assim muito parecido com o pessoal do SCC, né? Porque é um apóstolo assim, de iniciativas. A gente vê poucas coisas do Evangelho que fala dele, mas ele sempre tomando iniciativa. Chama o irmão Pedro, olha, vamos lá, conhecemos o Messias, vamos lá conhecê-lo, aí leva o outro para conhecer, né? De repente Jesus está lá com o povo na montanha, distante, aí
percebe que o povo vai ficar com fome, não vai dar tempo de voltar para casa, e Jesus fala: vamos dar de comer para esse povo que estão com fome. Os apóstolos falam: vamos mandar embora, né? Porque eles já vão ficar com fome daqui um pouquinho. Não, vamos dar de comer. Aí os apóstolos começam a discutir: mas quem é que vai dar de comer para esse povo todo? Não tem condição, como vai fazer? Aí o Santo André, né, fala: olha, aqui tem uma criança, aqui tem alguém que tem 2 pãezinhos, alguns pãezinhos, 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente, né? Mas aqui tem alguma coisa, pelo menos, né? Podemos começar. E Jesus fala: então vamos partir daí, né? E faz o milagre. Veja, cheio de pequenos gestos, ações, mas de alguém que quer intervir na realidade, quer fazer alguma coisa e vê que pode fazer alguma coisa. Santo André nos ajude, né? Porque nós não podemos fazer coisas muito grandes, talvez, mas acreditar que na pequena semente, né, está uma grande força de transformação, de crescimento do reino de Deus. Jesus comparou mesmo, foi com uma semente, não é mesmo? Com uma semente, foi com coisas muito grandiosas, né? Então acreditar e não desanimar na nossa missão, a missão que o Senhor nos confia. Santo André nos ajude nesta caminhada. Amém.